pastor Ezequiel, ele vai dirigir hoje. Vamos ficar ligados para Deus operar nesta noite. Glória a Jesus, bênção desde quinta-feira. O Senhor tem falado poderosamente em nosso meio. Hoje não será diferente. Deus tem grande bênção para nos dar. Hoje temos aqui a participação do nosso conjunto Aliança em Cristo. Temos também o Mademi, para louvar o Senhor. Glória a Deus. Creio que a Aliança em Cristo já pode louvar. Aliança em Cristo, vencendo pela fé, vai louvar junto com o Rocha Terra, né? Só para efeito da organização. O Aliança em Cristo não, ele vai louvar sozinho, né? Conosco, é claro, né? Aliança em Cristo louvando ao Senhor.
esforçam na cantina, né, para gerar mais recursos. Nós estamos aqui lutando para ir para o número 418, e é uma cooperação, né, irmã Cleonice? As irmãs do trabalho de oração, com seus joelhos dobrados aqui pela manhã de sábado e outros dias mais também. Irmãos, é muito trabalho dentro da igreja, né? E nós vamos ouvindo alguns assim que cooperam. E uma das forças também da igreja, ponto de apoio muito grande para a igreja do Senhor, sem sombra de dúvida, é o seu ministério. Um pastor, ele precisa do seu ministério, dos obreiros que trabalham do seu lado, né? Porque, irmãos, nós sabemos que muitas vezes a luta aperta com o pastor, e ele, inclusive, está passando por momentos difíceis, aperta com os dirigentes, mas a gente vê aqui, e eu louvo a Deus para a vida de cada um, porque são homens de valor. Não baixam a guarda, estão aí avançando, debaixo de muita luta, o inimigo levanta os ventos, mas quando ele pensa que vai prevalecer, aí a igreja está lá em oração e vai avançando, cria nova estratégia, muda o horário de culto e o nome do Senhor é glorificado. Glória a Deus. Nosso irmão, né, Alexandre Pereira, ele vai representar todo o ministério da igreja nessa noite. Noite hoje especial, teremos a separação de novos obreiros e ele vai dar a representação do ministério da igreja. Pai do Senhor, os irmãos, também quero deixar louvar a Deus por essa oportunidade e deixar a nossa meditação um texto rico e abundante na obra do Senhor. Sabemos que no final de tudo haverá uma recompensa. Quando você tem na sua mente que você está fazendo para Deus, as coisas ficam bem melhor. E quando você entende a função que Deus determinou para você, pois nós somos um corpo, e cada corpo tem o seu membro, e Cristo é a cabeça. Eu preciso de você, você precisa de mim. O ministério precisa da igreja, a igreja precisa do ministério, os jovens precisam do ministério, o ministério precisa dos jovens, as crianças precisam do ministério, os ministérios precisam das crianças. E assim Deus vai ligando, trabalhando, fazendo, quem pode dar glória, Deus vai agindo, e Ele é o mentor de tudo. 66 anos não é para qualquer um. 66 anos foi a mão de Deus. Tivemos choro, tivemos perdas, mas estamos caminhando. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou. Glória a Deus. Caminhando eu vou, caminhando eu vou. Participando aqui da mesa do Senhor, já será dia de Santa Ceia, mas eu queria aqui na galeria ou aqui na nave, os batizandos de hoje estão aqui, os que tiverem como fiquem de pé, os que batizaram hoje, você que desce as águas, tá ali, lá na galeria também tem, ali, mas podem ver que bênção batismo hoje, que maravilha, né? Então aí alguns desses novos membros, né, como bem-vindo. Terça-feira eles venham aqui e já vão receber sua carteirinha de membro, né? O nosso pediu para vocês não faltarem. Senta no primeiro banco aqui, banco de honra, para vocês receberem as suas identidades. Quem não trouxe retrato, traga o retrato, para não ficar reclamando que tem um cartão, porque
precisa do seu retrato. Vamos cumprimentar esses novos membros com uma integração bem-vinda em nome de Jesus. Vamos lá? Seja bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Não tem que faltar sempre, porque agora é nosso, né? Agora eles já são nossos, graças a Deus. Irmão, dentro da nossa programação, temos também a participação da nossa Uma Devil Advir, né? Que vão cantar juntos. Inclusive já está batendo aí na porta também o aniversário do congresso dos nossos jovens, né? Então vamos ouvi-los agora, o Madevir e o Advir, né? Glória a Deus. Em tua presença reunimos-nos aqui.
Glória a Jesus. Mais doce que o mel, maior que o céu, mais alvo que a neve, brilha mais que o sol. A terra se cala para lhe escutar, e pelo seu nome ele chama cada estrela, e tem o universo na palma da mão. Só cai
trouxe Bíblia, vamos abrir a Bíblia. O hábito de voltar aí e não abrir a Bíblia, né? Os obreiros novos que estão aí, os recém-batizados, todo mundo que trouxe a Bíblia, vamos abrir a Bíblia. Tá, irmãos? Salmo 148. Versículo 13, 14 e o 15. Para que as nossas dispensas se enchem de todo provimento, para que os nossos rebanhos produzam a milhares e as dezenas de milhares nas nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem grito nas nossas ruas. Agora o mais importante: bem-aventurado o povo a qual assim acontece. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Cujo Deus é o Senhor. É o nosso Deus. Aqui o Velho Testamento vai falar em boi, vai falar em gado, né? Mas para nós, que serve para a gente aqui, quando fala, né? Não, que não haja nem assalto, nem saídas, nem grito nas nossas ruas. É o que está acontecendo agora, irmão? Não é atual? Não é novinho isso aqui? Novinho. Né? Então eu agradeço a Deus. Hoje é uma noite de gratidão pelos 66 anos dessa igreja. Eu faço parte dessa igreja há 48 anos. Eu vim para cá, eu tinha 18 anos, me batizei em 1977. Não me batizei aqui. Eu era de São Cristóvão, pastor Túlio Barros. E todo mundo aqui me conhece, né? Filha do pastor Augusto, como eu costumo dizer, com muita honra. Eu quero agradecer a Deus por todos esses anos que o Senhor tem dado a você e a mim. Como eu falei no enterro da nossa irmã Evanilda, irmão, haja em nós um espírito de gratidão. O povo de Deus precisa ser grato. A gratidão faz parte do homem de Deus e da mulher de Deus. Amém. Aleluia. Está aí para ajudar. E eu sei que dentro desse centro de apoio, né, é que onde vem muitas vezes as orientações, né, para que possa, assim, a obra de Deus seguir avante. E o pastor tem a sua diretoria representada, não vamos citar nomes, porque não é o caso, né? Mas vamos ouvir uma representação. Aqui na tribuna está o membro da diretoria, à minha direita, né, de quem está sentado aí para a nave da igreja, o nosso pastor Raimundo Veras. Ele vai representar a diretoria da igreja. Logo em seguida, a nossa irmã Girlane estará louvando ao Senhor para estarmos contribuindo para a obra do nosso Deus. Glória a Jesus. Paz do Senhor mais uma vez. Glorifico a Deus pelos irmãos, pelas irmãs, nossos irmãos que chegaram, nosso pastor que chegou por último. Glória a Deus. Pastor Otávio Sobrinho, nós tivemos aí um ano com ele e com os outros professores que estavam ali. Glorificamos a Deus pela vida deste ministério, glorificamos a Deus pela vida desta presidência e contamos com a ajuda de cada um de vocês.
Como disse a nossa irmã Marta Cristina, que é importante a gratidão da nossa parte. Nós vamos juntos, todos, falar o primeiro e o segundo versículo do Salmo 103. Já está gravado aí no teu coração. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Vamos todos com nossa voz, todos a uma voz, para a igreja, lá nas galerias, vamos todos juntos apresentar nossa gratidão a Deus. Todos. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Glória a Deus. Aleluia. Chegamos no portão. Vamos para lá agora com fé. Amém? Amém. Chegamos lá. Glória. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Queria deixar aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Amém? Glória a Deus. O dono da bênção está aqui nesta noite. Amém? Vamos louvar ao Senhor, se nós souberem nos ajudar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ela vem de Ramá, adorar em Siló, e quando chega aqui fica chorando. Eu não sei o que é, todo ano é assim. Eu sempre vejo ela se lamentando. Vou me aproximar, vou tentar escutar o que lhe deixa tão amargurada. Ela chora demais, coração não tem paz, até parece estar desesperada. Ei, mulher, por quanto tempo estás embriagada? Da tua boca não ouço palavras, fica chorando e só sussurrando. Meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada, não bebi vinho, estou angustiada. Logo entendi, então lhe falei: vai em paz, e Deus está ouvindo, está entendendo essa tua dor. Vai em paz, que o Deus de Israel conceda a resposta desse teu clamor. Vai em paz, mesmo em gemidos, o Senhor escuta o teu coração. Que o Deus de Israel te abençoe, mulher, e conceda hoje a tua petição. Quando Deus responde, o milagre acontece. Ele dá uma ordem e tudo lhe obedece. E aquela que era estéril começa a gerar. E quem a viu chorando vai ver ela cantar. Quando Deus entra em cena, o arco é quebrado, e quem foi humilhado Ele vai exaltar. Deus realiza sonhos porque é poderoso. É o Deus de já. Chore mais, busque mais, interceda mais. O céu está entrando em ação. Ore mais, jejue mais, se quebrante mais.
provocando e você orando. É alguém desprezando e você orando. É alguém te acusando e você orando. É Deus te defendendo e você cantando. Deus te justificando e você adorando. Deus te abençoando, você agradecendo. Vale a pena esperar por esse Deus tremendo. Chore, busque, interceda mais. O céu está entrando em ação. Ore mais, jejue mais, se quebrante mais. O céu está entrando em ação. Fecha mais, lute mais, se derrame mais. O céu está entrando em ação. Vai gerar, vai crescer, vai viver. Pela fé já tenha seu milagre em suas mãos. É alguém criticando e você orando. É alguém provocando e você orando. É alguém desprezando e você orando. É alguém te acusando e você orando. É Deus te defendendo e você cantando. Deus te justificando e você adorando. Deus te abençoando, você agradecendo. Vale a pena esperar por esse Deus tremendo. Chore, busque, interceda mais. O céu está entrando em ação. Ore, rogue, se quebrante mais. O céu está entrando em ação. Peça, lute, se derrame mais. O céu está entrando em ação. Vai gerar, vai crescer, vai viver. Pela fé já tenha seu milagre em suas mãos. Vai gerar, vai crescer, vai viver. Pela fé já tenha seu milagre em suas mãos. O céu está em ação. Otávio Sobrinho estará pregando a palavra de Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Oremos, igreja. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui na Tua presença só esta noite, louvando-te e agradecendo, meu Senhor, e adorando o Teu nome na Tua beleza e na Tua santidade. Como agora, Deus Jesus, Senhor, que vai trazer a Tua palavra esta noite, vai fazer a exposição da Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa falar no nosso coração, meu Senhor, que possa vir do Teu coração, no coração do Teu servo, e transmitir o coração da Tua noiva esta noite. Senhor, tira todo empecilho, que nós possamos estar intercedendo pelo Teu servo. É isso que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Podem tomar assento. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus nos dá de regressarmos a esta casa de oração e, sobretudo, neste momento singular, ímpar, de uma festividade. Como alguém já me antecedeu, não é fácil chegar a 6 décadas. Quero cumprimentar a vossa liderança, ao pastor Janário, e fazendo isso eu cumprimento a todos os obreiros, a todo o ministério, toda a igreja e todos os departamentos. Meus amados, o texto que foi escolhido para este culto de gratidão a Deus, ele está dentro de faz parte de um contexto bem interessante da Bíblia Sagrada. Nós encontramos pelo menos 4 cânticos no texto, na Bíblia, e estes cânticos são bastante interessantes, precisam de nossa atenção. Nós temos o Magnificat de Maria, nós temos o cântico de Ana, temos também o cântico de Miriam e temos o cântico de Débora. No capítulo 5 do livro de Juízes, nós vamos ver que quando Débora narra ou canta aquele cântico, todos estes cânticos, são mais de 4, eles estão, o conteúdo destes cânticos não há um registro bíblico. Preste muita atenção. Quem canta, canta detalhes que a Bíblia Sagrada não narra. Quando Débora
faz aquele cântico no capítulo 5 do livro de Juízes, ela diz o seguinte, que as mulheres estão esperando Cícera voltar. E as mulheres perguntam para a mãe de Cícera, por que Cícera se demora? Os amados sabem que já é uma Cícera. E a mãe responde, ele está se valendo ainda dos despojos para poder voltar. Então aquele retardo de Cícera para casa, que é cantado por Débora, não há um registro bíblico. É um princípio nas Sagradas Escrituras, porque o cântico de Ana vai no mesmo princípio. O que ela narra não está no texto sagrado, mas ela traz detalhes enriquecedores nestes cânticos que nos faz entender toda a riqueza das Sagradas Escrituras. Notem que ela nos dá 3 estampas de Deus. No verso de número 2, escolhido pelos amados, ela diz, não há santo como o Senhor. 1. O segundo aspecto de que Ana entende de Deus é, porque não há outro fora de ti. 2. E o terceiro entendimento que Ana tem de Deus e não há rocha nenhuma como ele. Ela tem essa compreensão desses 3 aspectos de Deus. E é desses 3 aspectos que nós vamos nos debruçar nestes momentos. Nós precisamos voltar ao capítulo 1. Note que no capítulo 1, queridos, nós vamos encontrar uma palavra que vai repetir-se pelo menos em 3 vezes até o capítulo 2, que é a palavra Siló. Ela se repete no verso 3, ela se repete, por 2 vezes no verso 3 e se repete também no versículo de número 9. Note que algumas palavras das Sagradas Escrituras precisam de que nós olhemos para essas palavras com um olhar diferente. A Bíblia Sagrada nos narra, os últimos capítulos do Evangelho de Lucas, que 2 homens estão voltando para sua casa. Há quem diga, e os sabidos, não sábios, mas os sabidos que tem por aí, dizem que não poderia ser um casal, não poderiam ser 2 homens, porque 2 homens não moram juntos. Só que o texto não narra quem era, o texto narra Jesus. A nossa visão tem que estar para Jesus. São os discípulos de Emaús. Agora notem um detalhe, eles estão voltando para Emaús. Emaús significa banhos quentes. 66 anos significa dizer que houve momentos, amados, dentro desta igreja, que tudo que eu e você gostaríamos de ter era um banho quente, voltar para nossa Emaús. Talvez tenhamos até feito isso, mas o texto diz que quando eles chegaram em Emaús, que Jesus parte o pão e desaparece, eles não ficam em Emaús, banho quentes, eles voltam para Jerusalém. Era noite, era perigoso, estava escuro, mas depois da manifestação de Jesus, eles voltam. A Bíblia Sagrada nos narra sobre Naim. Cada um de nós tem uma Naim dentro de nós. Isso porque a viúva de Naim, ela está rodeada de multidão, mas a dor era só dela. São 66 anos, e eu posso e ouso dizer, amados, que muitos aqui, se não todos, chegam aqui com dores, no meio de uma igreja como esta, em meio a festividades, cântico de mocidade, palavra pastoral, mas a dor é única, a dor é só de quem vive, de quem sentencia. Só que tem um segredo na Bíblia Sagrada. O texto sagrado diz que Jesus olhou e viu Naim. Seja qual for a tua realidade, se Emaús, seja qual for a tua realidade, se Naim, há um Jesus maravilhoso, dizendo uma palavra consoladora para mim e para você nesta noite. Ele vê as tuas lágrimas, ele enxerga o teu sofrimento, ele sabe do teu emocional. Há uma coisa que precisamos entender na Bíblia Sagrada, que é a palavra necessário. Durante todo o texto sagrado de Gênesis a Apocalipse, essa palavra perpassa a Bíblia Sagrada. E quando nós nos encontramos em situações de dificuldade, de desafio, o que nós queremos é sair deste local. Só que o texto diz é necessário. Foi necessário algumas coisas acontecerem aqui ao longo de 66 anos para que você estivesse aqui hoje exaltando a Deus. Eu não sei como foi a tua história, eu não sei como está sendo a tua história, mas cada um de nós está indo para Jerusalém. Mas ouso dizer uma coisa, amados, a nossa rota para Jerusalém passa por Samaria. Em Samaria você não vai ser aceito, mas Deus está dizendo para mim e para você, tem que passar por Samaria. É necessário passar por Samaria. Bendito e engrandecido
Siló, o local de descanso. Agora significa também um detalhe na nossa vida. Cada um de nós tem uma penina atravessada na garganta. Interessante que o texto diz, no verso de número 5, que o Senhor cerrou a madre de Ana. No verso de número 6, porquanto o Senhor tinha cerrado a madre de Ana. E o texto diz que ela ia para o templo e não era ela que irritava Penina. Penina que irritava Ana e competia com Ana. Ana não competia. Eu desconfio que Ana aprendeu um princípio. Sabe o que Ana aprendeu? Ana aprendeu o que Jesus fez no Novo Testamento quando ele está sendo julgado. E o rei falou: o senhor não vai responder nada? Nada. Palavra nenhuma. Sabe o que é isso, queridos? Existe um advogado. Existe um Deus, igreja, que peleja por você. Não entra no PROCON, não entra em processo, não. Deixa com ele, o advogado dos advogados resolve. Mas vamos para o texto, preciso ser. Notem que a primeira parte que Ana divide é: não há santo como o Senhor. Deus vai fazer. Como? Eu não sei, mas Deus vai fazer. Como é que vai ser isso? Eu não sei, mas Deus vai fazer. Como é que a porta vai abrir? Eu não sei, mas Deus vai fazer. Eu estou aqui ansioso, amados, porque eu tenho certeza. Como é que vai acontecer? Eu não sei, mas vai sair daqui, pastor Janário, e vai para lá. Como é que Deus vai fazer? Eu não sei. O que eu sei é que Ele vai fazer, porque Deus é fiel. O Deus é o Senhor desta igreja. A mobília é dele, os instrumentos pertencem a Ele, a família é dele, o ministério é dele, esse rebanho é dele, pastor Janário. O Senhor é dele, a sua família é dele, tudo aqui pertence a Ele, o louvor é para Ele, a palavra é dele, o fôlego de vida é dele, nós existimos para Ele. Essa é a igreja, e este culto é para glorificar o nome dele. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Não há Deus como esse Deus de Ana, não há Deus como esse Deus que eu e você adoramos. E quando for para lá, pastor Janário, pelo menos para eu ficar na portaria, o Senhor me convide. Vamos mais, amados. A segunda lição que aprendemos daqui, qual foi a oração de Ana? Olha o que Ana: Senhor, me dá um filho. Eu fico imaginando Deus olhando para Ana. Para quê? Para te devolver. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Não. Ana, você quer um filho para quê? Para mostrar para a Penina? Não. Para dar a resposta a Penina? Não. Eu só quero um filho para devolver para ele. Quando você orar, o que você pedir é para a glória do nome dele. Deixa eu falar de novo, pastor Janário. Nós vamos para lá. É para a glória do nome dele? Então ele vai dar. Não é para a pompa de ninguém, amados. É para a glória do nome dele. Então ele vai dar. Então Ana tem essa certeza. E quando ela pede um filho, aqui está um significado muito interessante. Os amados sabem que santo significa separado. A questão de Deus é diferente. Deus é ímpar, ele está fora desse contexto. A santidade de Deus é outro nível. Mas Samuel nasce. E Ana então diz: este menino viverá separado. Sabe o que Ana está dizendo? Quem deu foi ele. Aqui nós entendemos um texto bem interessante, que precisa ser reinterpretado por nós na Bíblia Sagrada. Os filhos são herança do Senhor. Isso é lindo. Isso é lindo. Só que nós precisamos entender uma coisa. Deus está dizendo o seguinte: o filho não é seu. Os filhos são herança dele. Aleluia. Ele está, com todo respeito, ele está lhe emprestando. É dele, não são nossos. Por isso que Ana, sabe de uma coisa? Eu vou separar Samuel para Deus, porque não é meu, é dele. Eu só vou devolver para ele. Meus amados, eu preciso entender. Ana, quando Ana faz isso, o texto diz então, lembra que eu falei de Siló?
Siló significa descanso. Só faz isso quem descansa no Senhor. E eu tenho a certeza que essa igreja, que esse ministério, com relação ao número lá, está descansado. Tranquilo. Porque no tempo de Deus vai acontecer. Eu acho até o seguinte, amados. Aqui é a nossa Siló. Aqui é o lugar de descanso. Mas por que vocês estão tão descansados? Lá está parado. Vai acontecer. Vamos descansar no Senhor. São 66 anos. Senhor, se eu pudesse imaginar que coisas aconteceriam, e aconteceu, porque Ele está dizendo: o Deus dessa igreja sou eu, o Senhor dessa igreja é Ele, o Santo de Israel, é o Santo de Vila Isabel, o Santo de Israel é o mesmo Santo que nós adoramos nesta noite. Vamos um pouco mais adiante, irmãos. Quem se relaciona com Deus, que é o caso de Ana, descansa. Ana está orando, Eli olhou, a teve por embriagada, e olha que coisa interessante, o tempo passa, antes do capítulo 2, e ela volta para entregar o filho para Eli. Eu fiquei pensando, quando ela volta para entregar o filho, e Eli faz todo aquele expediente que deveria ser feito para apresentar, eu fico pensando, amados, Ana, dizendo o seguinte: seu Eli, olha não, Ana, esse menino aí é aquele. Aquele qual, Ana? Aquele que o senhor falou que eu estava bêbada. Não falou isso não. Quando Samuel chega no templo, os filhos de Eli já eram criminosos, diz a Bíblia Sagrada, já eram grandes. Eu não consigo entender, amados, com sinceridade, como é que os filhos grandes, criminosos, não comprometeram Samuel, que chegava pequeno. A probabilidade de Samuel enveredar pelo caminho dos filhos de Eli é muito grande. Só que a Bíblia estabelece um princípio. Preste atenção. No mesmo tempo que a Bíblia fala dos crimes de Eli, dos filhos de Eli, ela fala que Samuel ia crescer. Enquanto eles procedem mal, Samuel vai se aproximando de Deus. Como a irmã leu, parece que Ezequiel, quando escreveu para o Rio de Janeiro. Parece que Osés, quando escreveu para o Rio de Janeiro. Porque Osés diz o seguinte: só prevalece a mentira, o perjurar, adultério sobre adultério. O que Ezequiel escreve? Faça cadeias na terra. Amados, quantas vezes eu e você olharmos para o caos deste mundo, eu e você precisamos nos aproximar de Deus. Só que o problema está piorando, pastor Genário. Cada vez que nós estamos nos aproximando de Deus, os problemas agora estão começando a brotar na igreja. Mas quando você observar estas coisas, não posta nada não. Quando você observar essas coisas, não se escandalize, não se entristeça. Quando você olhar para essas coisas, corra para os pés do Senhor. Foi assim que aconteceu com Samuel. E eu tenho uma certeza, amados, Samuel só fez isso porque ano em ano Ana subia. E porque não pensar que Samuel foi alvo de bullying, esse negócio é antigo. Com certeza, cada ano que Ana subia, os filhos de Eli, filhinho de mamãe, era mesmo, mas uma mamãe sábia, uma mamãe santa, a mesma mãe que nós vemos lá no Novo Testamento. E eu tenho a certeza, os obreiros vão ouvir hoje, nesta noite aqui, falar de Timóteo. Maravilhoso falar de Timóteo. Os atributos de Timóteo são maravilhosos, mas Paulo falou: Timóteo, o que você tem foi da tua mãe Eunice, que teve como herança a morte. Ouça uma coisa, queridos, o que eu e você estamos participando é porque alguém antes de 66 anos lá atrás dobrou os joelhos, alguém lá atrás intercedeu, alguém lá atrás orou, alguém lá atrás rogou, e você está aqui. Amanhã nós vamos dar graças a Deus, pensando nesta data, porque um dia Deus fez aqui, e um dia nós vamos estar lá, olhando, vislumbrando todas as coisas maravilhosas que esse Deus fez. Por isso que ela diz, amados, não há santo como o nosso Deus. O segundo, queridos, aspecto é que não há outro fora de ti. Interessante que Jesus, no capítulo de número 17 do Evangelho de João, Jesus não é uma oração, embora a Bíblia fale diz lá na epígrafe bíblica que é uma oração, mas vocês já imaginaram Jesus cheio do Espírito Santo? Não dá para imaginar. Já imaginaram Jesus renovado? Não.
Batismo? Não dá. Sabe por quê? Porque divindade e humanidade não se separam. Não era oração. Era uma conversa íntima. Jesus não precisava orar. Porque ele é Deus. Aquilo ali estava nos dando um exemplo de como dialogar com o Pai. Porque ele, João 10:30, ele e o Pai são um, diz o texto sagrado. Mas observe aqui, vamos aplicar isso aqui. Na oração de Jesus, ele diz o seguinte: que te conheçam um, a ti só. Vamos voltar, vamos olhar a regra do português. A ti só está errado, é uma redundância. Se é a ti só pode ser ele. Mas aqui é diferente. Jesus, quando fala a ti só, ele está dizendo o seguinte: só há um Deus que faz. Os outros não são, só ele. Aqui é confiança, existência em um único Senhor, o único Pai, o único Deus, que só ele perdoa, só ele apaga, só ele desfaz. Vamos aplicar então isso aqui. Não há outro Deus fora de ti. Observe que Ana não lançou mão das mandrágoras. Eu não vou ter esse comentário aqui porque tem gente aqui de idade inferior. Mas ela não lança mão disso, está lá no livro de Gênesis. Os irmãos vão ver que mandrágoras, bota lá no dicionário teológico, você vai ver para que servia. Ana não lança mão de mandrágoras. Ana também, o que nós vemos aqui, ela sabe, só tem um. Por isso que ela fala, Deus único. Só tem um que vai resolver o meu problema. Meus amados, eu conheci uma irmã, eu mesmo nomeei. E eu cheguei em casa e falei com a minha esposa: sabe de uma coisa, daqui para frente eu vou chamar essa irmã de grande 6 horas. Porque quando ela chegar no trabalho, 6 horas por mim. 6 horas por mim. 6 horas por mim. 6 horas por mim. Eu falei: mas meu Deus do céu, que negócio estranho é esse? Ouça bem, crente. Uma mulher não orou por filho. O profeta olha para ela e chama Geazi. Geazi, o que nós podemos fazer por ela? Eu não sei por onde Geazi estava olhando. Geazi falou: ela não tem filho. Ah, tá bom. E o esposo é velho. Bom, para onde ele estava olhando, eu não sei, né? O profeta orou. O filho nasceu. O filho nasceu e o filho morreu. Agora, ouça uma coisa, amados. Quando o filho morre, ela fala o seguinte: eu vou ao profeta. E o esposo pergunta: por que você vai lá hoje? Não é lua nova, não é sábado. Está tudo bem. Tudo bem? Com o filho que você não pediu morrer, está tudo bem? Ah, foi. Quando o profeta avisa, Geazi é ela, vai lá e saúda ela. E o Geazi pergunta: escuta, está tudo bem? Está tudo bem. Sabe o que essa mulher ensina para nós? Com todo respeito às irmãs de oração, e tem muita gente que está de pé por causa delas, mas tem coisas que é você no seu quarto, você e ele. Está tudo bem. Humanamente falando, não está nada bem, pastor Jamário. Existem momentos que nós chegamos aqui despedaçados e temos que ficar sorrindo para todo mundo, sorrir para os obreiros, sorrir para a igreja, eu sorri para as irmãs, mas aqui dentro, Deus, somente Deus vê, sabe como nós estamos. Mas aqui está um segredo, Ana sabia, eu não vou falar para A, eu não vou falar para B. Ela fez como Neemias: eu vou sair de noite. Neemias, isso não existe. Como é que você vai resolver um problema saindo de noite? Eu vou sair de noite, eu vou ver o que precisa ser feito. Era um negócio que só ele poderia fazer, e ele sabia: Deus é o único que pode me ajudar neste negócio. Deus é o único que pode mudar a minha história. Deus é o único que pode mudar a situação. Ouça, crente, ouça, igreja, ministérios, obreiros do Senhor. Oh, somente Ele é o Senhor. Ei, pastor Genaro, o que está vendo isso aqui? Vocês estão com medo, gente? Aqui, tem alguém que tem amigo íntimo, amiga íntima? Tem. Preste atenção. Todos nós temos. Fizemos os exames de prática. E aí está a hora de buscar o resultado. Amiga, vamos comigo. Pastor, o senhor pode ir comigo? O senhor vai no médico? Não, vou só buscar o resultado. Mas eu preciso de alguém do lado, preciso de um amigo, preciso de uma amiga. Chegamos lá para pegar o resultado. Aí o médico pigarreia, né? Quando faz isso, pronto, o crente já sabe. Aí pergunta a idade, pergunta se está tudo bem, se tem muitos filhos. O crente já está abalado nessa hora, né?
Ele fala, quando fala assim, ele já cai. Pastor Genaro, ora por mim, estou sentenciado. Calma. Hospital dá resultado de exame. Necrotério ou capela dá óbito. Jesus devolve o filho. Oh, Deus maravilhoso é esse, amado. Quando não tem jeito, ele diz, para mim tem. Quando os seus braços cansarem de se remar, ou de remar, é na quarta vigília. Então tem crente que está na primeira vigília. Na primeira vigília, Jesus olhou, não, ainda não. Na segunda vigília, ele está, não, ainda não, voltou para orar. Terceira vigília, ele não está quase lá, ainda não. Quarta vigília, os braços cansados de remar, remando contra o vento, 66 anos contra a maré, 66 anos vento contrário. Mas a Bíblia Sagrada diz que o vento contrário, pastor Genário, leva para porto seguro. E quando chega na quarta vigília, lá vem Jesus andando sobre as águas. Quando eles veem, é fantasma nada, é Ele, o Senhor maravilhoso. Agora tem uma coisa linda que eu quero dizer para vocês, amados. Quando eles estão apavorados com a onda, eu olho para Jesus pisando naquela onda, dizendo, vocês estão com medo disto aqui? Isto aqui é uma marola para mim. Jesus é o que domina o vento. Jesus é o que domina o mar. Jesus é o Senhor da tempestade. A voz escreveu, Ele anda no meio da tempestade. A tempestade obedece a Ele. Sabe o que o texto significa dizer para nós, amados? Quando Ana entende isto, ela entende só Deus. Deus é o único que pode fazer. Por isso que no seu cântico, ela narra coisas que a Bíblia não diz. Ela chega a dizer, Deus pega o órfão e coloca numa família. Bom, aconteceu comigo, não sei com vocês, mas eu era lá de Lodebar. Um dia, pastor Genaro, chegou uma carruagem em frente à minha casa. E quem foi na carruagem falou, o rei mandou chamar. Entrei na carruagem, cheguei na mesa do rei. E o rei falou, a partir de agora vai comer pão na minha mesa, como se filho do rei fosse. E eu falei para ele, mas e a paralisia das pernas? Na mesa, o rei está dizendo o seguinte, na mesa eu não vejo isso, na mesa eu não vejo pé, na mesa eu não vejo pé, não vejo nada, na mesa eu só vejo os olhos, meu amado. Só Ele é o único Deus que nos chamou de Lodebar. Não tem nada em Lodebar. O pasto é ruim demais, mas quanto pior, Deus está dizendo, quanto pior, melhor. Amados, aí fora, isso não é uma crítica não, mocidade estude, mas aí fora nós já estamos com uma dificuldade imensa para entender a gramática, em vez de quando muda, atualiza. Aí fora é o seguinte, olha, 3 línguas, aqui 4 línguas, e aí vem Jesus com uma plaquinha, quanto pior, melhor. Quanto mais pecador, aí a graça fica superabundante. Quanto mais pecadores, Ele está dizendo, é essa aí que eu quero, é desta forma que eu quero, meu amado. Não existe outro como este Deus. Primeiro santo, agora outro. Mas vamos analisar um pouquinho mais. Finalmente, Ana fala da rocha. E quando a Ana fala da rocha, ela diz, rocha nenhuma há como o nosso Deus. Preste atenção. Eu sei, isso é de praxe acontecer, que por certo, pastor Genaro, ao longo de 66 anos, aconteceram muitas ofertas, muitas sugestões, muitas possibilidades até de conquistas de alguma coisa. Mas eu quero dizer uma coisa, amados, não entregue a sua causa a ninguém a não ser Ele. Obediência arrasta consigo a dependência. E dependência é desafiador. Depender de Deus é desafiador. Mas é bom. É bom. Porque Deus é sempre bom. Muito bem. Rocha nenhuma há. O verso de número 22, eu não vou ler para já começar a pensar no final, fala para nós, amados, que essa rocha que Ana diz que é o Senhor, nós precisamos entender. E essa rocha está lá
nas palavras do salmista. Preste atenção, o salmista escreve, o Salmo de número 61, verso de número 2, escreve: levou-me a uma rocha que é mais alta do que eu. Preste atenção, levou-me a uma rocha que é mais alta do que eu. O número 40 de Salmos, verso 2, diz: pôs os meus pés sobre uma rocha. Então, qual é a conexão destes dois salmos? Não é uma ação humana. No Salmo primeiro que eu li, o 61, o salmista está dizendo: ele me levou. No 40, ele diz: ele pôs os meus pés. Agora, que rocha é essa? É uma rocha que proporciona sombra de descanso e alívio. Agora, cá para nós, não se manifesta não quero saber não. Conversa com o pastor Genaro depois no gabinete. Mas tem uns crentes por aí, pastor, que está debaixo de marquise. Meu amado, sai desse negócio. Sabe o que é ficar debaixo de marquise? Quando o sol se move, a pessoa vai se movendo também para sair do sol, porque está na marquise. Quando vem a tempestade, ela se esforça de tudo quanto é gente para não respingar nela. Agora, quando está na rocha, nós descansamos e temos a ciência. Aqui não. Aqui não respinga nada. Aqui quem brilha é o sol da justiça. Mostra agora de segurança. 66 anos fincada sobre a rocha. Quem se batizou nesse domingo é resultado da pregação de uma igreja sobre a rocha. Batizado com o Espírito Santo é resultado de uma igreja fincada sobre a rocha. As promessas de Deus para esta igreja, para esse ministério, para as congregações e filiais desta igreja, é porque esta igreja ainda continua sobre a rocha, e a rocha é Deus. Deus está dizendo o seguinte: pode ventar, pode chover, é próprio desta terra, mas quem está com a raiz profunda nela não vai se mover, não vai sentir temporal, porque Ele é o que comanda, Ele é quem está embaixo, o esteio, mas Ele também proporciona graça sobre cada um de nós. E vou terminar, amados. São 66 anos cultuando a santidade de Deus. Ouso dizer, pastor Genaro, que essa igreja, se bem que o texto quando fala de Daniel, Daniel já estava com 80 anos. E quem tem idade assim, não olha para trás com rapidez. Os amados sabem disso. Quando o rei, no capítulo 5, pega as taças e começa a beber, aparece uma sentença escrita. E os joelhos do rei se batem. E alguém fala: calma, há no teu reino um homem de Deus, que tem um Espírito de Deus. Chamou Daniel. E lá vem Daniel. Daniel tem aproximadamente 80 anos de idade. E não é uma crítica, mas os amados sabem, irmãos. Quem tem 80 anos de idade já não está arrastando os pés, né? Já vem já com dificuldade. Quando Daniel chega, é aquela de 66 anos atrás. Sim, pastor. Essa igreja ainda está esperando Jesus voltar? Sim, pastor. Essa igreja ainda tem escola dominical aqui? Tem, pastor. Nós ainda temos caderneta aqui, escreve lá quantos presentes, quantas bíblias, quantas revistas, quantos visitantes. Tem, pastor, aqui. Nós aqui ainda pregamos: Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Ainda desta igreja faz separação de obreiros, dizendo para os obreiros o seguinte: vocês são de Deus, o ministério não é de vocês, vocês estão tendo um privilégio, e Deus está dizendo: eu considerei você, colocando você no ministério. Quem está fazendo não é o pastor Genaro, quem está fazendo é Deus, quem está escolhendo não é o ministério, quem está escolhendo é Deus. Essa data precisa ser marcada, não é um parabéns para você, mas Deus está dizendo: eu estou te considerando fiel, porque nesta igreja, 66 anos, Deus escrevendo a história, Deus fazendo a história desta igreja. Segundo aspecto, amados, adorar somente a Deus. Tá sendo gravado, pastor? Tá. Eu vou falar, pastor, depois se der para... Meu Deus! A história diz que nunca deu certo o casamento de igreja, mas Paulo falou: por tribulações e através das
lágrimas, é que nós vamos chegar lá em cima. Que o Deus dessa igreja permaneça sendo o Deus desta igreja. 66 anos, eu não sei se vai vir mais 66. Eu não consigo crer pelo ambiente que está aí fora, mas eu tenho uma certeza: nós nos veremos nos céus. Nós nos veremos nos céus.